Nos tempos antigos, Roma era de longe, por muito tempo, a maior cidade do mundo. Dependendo de quais fontes você consulta, está escrito que Roma tinha de 1 milhão a até 2 milhões de habitantes durante seu auge. Usando evidências arqueológicas e registros de quanto grão e carne de porco foram fornecidos em diferentes épocas, podemos reconstruir que o número mais provável de habitantes deve ter sido de 800 mil a 1 milhão e 200 mil de habitantes no tempo de Augusto, então por volta do nascimento de Cristo. Usando o mesmo método, descobrimos que mesmo tão tarde quanto durante o tempo de Valentiniano III, por volta de 450 d.C., Roma ainda tinha incríveis 500 mil habitantes. O declínio da população começou com Constantino, quando muitos deixaram a velha Roma pela nova Roma, a nova capital de Constantino no leste. Mas ainda assim, 500 mil habitantes no ano 450 d.C. ainda é surpreendente, considerando que frequentemente lemos como a importância de Roma havia diminuído a partir do século IV. Farei vídeos futuros onde argumentarei que formalmente Roma nunca deixou de ser a verdadeira capital do Império Ocidental, mas isso é um assunto para outra hora. Após o colapso do Império Ocidental em 476 ou 480 d.C., dependendo da sua preferência, Roma ainda tinha muitos habitantes para aquela época. As estimativas para a época de cerca de 500 d.C., portanto durante o reino de Teodorico, variam de 100 mil como limite inferior, até 250 mil habitantes. É difícil estimar números dessa época, pois aqui é onde os registros começam a se tornar mais difíceis de rastrear, e eles logo desapareceriam completamente com a escuridão que veio após as guerras góticas, mas ainda assim, pode ser surpreendente ver que Roma ainda poderia ter tido 250 mil habitantes até o ano de 500 d.C., embora eu pessoalmente acredite que um número de 150 mil a no máximo 200 mil possa ser mais apropriado. Então agora estabelecemos quantos habitantes Roma tinha, mas e a área de superfície? Roma era, pelos padrões antigos, uma cidade absolutamente gigantesca, a maior do mundo. Mesmo Alexandria ou mais tarde Istambul, não conseguiam acompanhar Roma em relação ao seu tamanho absoluto. Quando tentamos estimar a área de superfície da antiga Roma, podemos usar mapas antigos baseados em um modelo da cidade por volta do ano 200 d.C. Rodolfo Lanciani criou um mapa realmente preciso da antiga Roma na década de 1890, com base em fragmentos de um grande mapa da época de Septímio Severo de 203 a 211 d.C. Este mapa, chamado de forma Urbis Romae Media incríveis 13 por 18 metros, foi esculpido em 150 lajes de mármore, que foram perfeitamente dispostas em uma parede no Templum Pacis, no Templo da Paz, onde os visitantes da época ficariam maravilhados ao ver um mapa gigantesco de Roma com todos os monumentos, um nível de detalhe muito alto e uma escala precisa de cerca de 1 para 240. A cidade foi dividida em 14 regiões administrativas que também foram desenhadas no mapa. Lanciani baseou seu mapa de Roma nesta forma Urbis Romae da Era Severana, e até hoje seu mapa é considerado o melhor mapa da Roma antiga já criado. E eu incluí um link para um PDF de alta resolução dele na descrição. Podemos ver a enorme extensão da Roma antiga por volta do ano 205 d.C. As muralhas aurelianas foram incluídas no mapa, que foram construídas pelo incrível Aureliano de 271 a 275, porque ele teve a previsão de que essas muralhas seriam necessárias mais tarde. Fazendo mais pesquisas, podemos descobrir que as muralhas aurelianas tinham um comprimento de 19 quilômetros. Fazendo ainda mais pesquisas, descobrimos que a área fechada dentro das muralhas era de 1.400 hectares ou 14 quilômetros quadrados. No entanto, aqui devemos ter cuidado, porque a área real da cidade durante o auge de Roma no início do século IV já ultrapassava as muralhas aurelianas.
A área real da cidade era de 24 quilômetros quadrados. Então, usando dados do fornecimento real de grãos e carne de porco, a população de Roma durante seu auge era entre 800 mil e 1 milhão e 200 mil de pessoas. Então, vamos pegar o valor mediano de 1 milhão de pessoas. Portanto, obtemos uma impressionante densidade populacional de 41.667 pessoas por quilômetro quadrado. E como nosso número de 1 milhão também é apenas uma estimativa, vamos arredondá-lo para 41.500 para sermos um pouco mais conservadores. Para colocar isso em perspectiva, vamos dar uma olhada em uma cidade moderna muito densamente povoada e mundialmente famosa, a saber, a cidade de Nova York. E em Nova York, Manhattan, tem a maior densidade populacional, pois está cheia de muitos arranha-céus e prédios de apartamentos altos. No entanto, incrivelmente, a densidade populacional de Manhattan é, na verdade, menor do que a densidade populacional da Roma antiga. Na verdade, Manhattan tem um pouco mais da metade da densidade populacional da Roma antiga, com 28 mil habitantes por quilômetro quadrado comparado com 40 e 1.500 por quilômetro quadrado para a Roma antiga. Mesmo Hong Kong, esta cidade incrivelmente densa com todos os prédios altos, tem apenas uma densidade populacional de 6.300 pessoas por quilômetro quadrado, apenas um sexto da densidade populacional da Roma antiga. Na verdade, se olharmos para as cidades mais densamente povoadas do mundo agora, ficamos absolutamente espantados ao descobrir que a Roma antiga estaria, na verdade, no terceiro lugar desta lista aqui. Mali, a cidade capital das República das Maldivas, é atualmente a cidade mais densamente povoada do planeta, com 153 mil pessoas, vivendo em uma área de superfície de apenas cerca de 2 quilômetros quadrados, correspondendo a incríveis 78.700 habitantes por quilômetro quadrado. Seguida por Manila, a capital das República das Filipinas, com 1.066.000 de pessoas, vivendo em apenas 55 quilômetros quadrados, dando-lhe uma densidade populacional de 43 mil pessoas por quilômetro quadrado. Em seguida, teríamos Indonésia, na República da Indonésia, com uma densidade de 40 mil pessoas por quilômetro quadrado, ligeiramente abaixo da densidade populacional da antiga Roma. E, por favor, inscreva-se no canal Queridos Amici Imperii Romani se você não quer perder nenhum vídeo futuro, pois farei muitos mais vídeos, não apenas sobre a história romana tardia e batalhas, mas também sobre a história urbana de Roma, Istambul e outras cidades do Império Romano. Então, como isso é possível, você pode perguntar. Como é possível que uma cidade antiga possa rivalizar com cidades modernas em relação à densidade populacional? As cidades modernas podem alcançar tais densidades populacionais por causa de prédios de apartamentos de grande altura, onde centenas de pessoas podem viver em um único edifício. Mas os antigos romanos não tinham edifícios com 20 andares ou mais. Bem, a resposta para esse enigma é dada por um tipo especial de edifício de apartamentos romano antigo chamado ínsula. A Notitia Dignitatum, um documento antigo de cerca de 420 d.C., detalha a cidade de Roma daquela época. De acordo com este documento, a Roma de 420 d.C. tinha incríveis 1.797 palácios ou templos e 46.602 insulae ou edifícios de apartamentos. Essas insulae podiam ser construídas até 9 andares, antes de o próprio Augusto introduzir um limite de altura de cerca de 20 metros. No entanto, esses edifícios foram construídos com baixa qualidade de construção, de modo que mesmo essa redução de altura não os impediria de às vezes desabar. E como você pode imaginar, a probabilidade de sobreviver a tal desabamento não era muito alta para os inquilinos. Portanto, mais tarde a altura foi reduzida ainda mais para cerca de 17,5 metros. O escritor cristão primitivo Tertuliano nos dá alguns detalhes interessantes sobre as insulae. Ele escreveu sobre a ínsula Feliclis, também chamada de Felícula, que estava localizada perto dos Circos Flamínios, na 9ª região. Ele lamentou a arrogância desses gigantes edifícios de vários andares, comparando os Feliclis às imponentes casas dos deuses.
Arqueólogos modernos conseguiram reconstruir que uma ínsula típica poderia acomodar até 40 pessoas em pelo menos 7 apartamentos, possivelmente mais, com os maiores apartamentos oferecendo uma área de quase 100 metros quadrados. Isso é bastante comparável ao OS, apartamentos modernos. A única ínsula sobrevivente em Roma é a ínsula del Araceli, de 5 andares, datada do século II d.C., que se encontra ao pé do Monte Capitolino. Devido aos problemas de segurança mencionados anteriormente e ao número extra de escadas, os andares mais altos dessas ínsulas eram os menos desejáveis e, portanto, os mais baratos para alugar. Exatamente o contrário dos edifícios de apartamentos modernos. Claro, o fato de que essas ínsulas não tinham água corrente tornava os andares superiores ainda menos atraentes, já que a água para beber ou lavar teria que ser carregada até os andares mais altos. Como dissemos, os mais altos tinham 9 andares em tempos pré-augustanos, mas como eram realmente propensos a desmoronar, os mais recentes provavelmente tinham apenas 6 ou 7 andares no máximo. Mas ainda é bastante fascinante ver como esses prédios de apartamentos eram semelhantes em muitos aspectos aos prédios de apartamentos modernos de nosso tempo. Passear pelos bairros de Roma, que tinham uma alta densidade de ínsula, deve ter sido uma visão bastante impressionante. Você teria visto muita atividade nas estreitas e escuras ruas, porque como os edifícios eram tão densamente construídos uns aos outros, até mesmo a luz do sol, na maioria das vezes, não alcançava as ruas nesses bairros. Como a maior parte da população de Roma não podia se dar ao luxo de viver em vilas luxuosas ou propriedades como a rica aristocracia e elite dos romanos, podemos supor que pelo menos 80%, possivelmente até 90% da população da antiga Roma vivia nessas insulae. E como a Notitia Dignitatum afirma que havia 46.602 insulae na antiga Roma, distribuídas em uma área de 25 km², assim, resolvemos o enigma de como 1 milhão de pessoas poderiam viver em uma cidade tão pequena pelos padrões modernos. Se 20 pessoas vivessem em média por insula, já teríamos 920 mil habitantes, apenas da população desses prédios de apartamentos da antiga Roma. Esta é mais uma dessas instâncias em que a antiga Roma nos fascina com sua incrivelmente moderna densidade urbana e arquitetura. Em vídeos futuros, também analisaremos outras grandes cidades do Império Romano, por exemplo, Alexandria, que, como veremos, até superou Roma em relação à densidade populacional. No entanto, nunca chegou a alcançar a população de Roma. Mas também analisaremos a estrutura urbana, a densidade populacional e os locais de Istambul, e faremos a pergunta: qual cidade foi a mais impressionante em seu auge? Roma, Alexandria ou Istambul? Espero, queridos amigos da história romana, que vocês me acompanhem ao tentar responder a essas perguntas fascinantes. Obrigado por assistir a este vídeo, queridos amigos da história romana e Benevale Amici.